Fala pessoal, quer aprender a utilizar airless? Olha como é muito simples usar esse equipamento. Hoje eu estou com o Gilson, ele vai fazer a aplicação, vai ensinar a gente a fazer a montagem do equipamento, regulagem da máquina e no final do vídeo a aplicação mostrando esse equipamento em funcionamento. Não é não, Gilson? Então... É isso aí, pintor profissional e aquele que quer aprender, hoje é o dia de colocar o equipamento para funcionar. Vamos lá? Vamos lá pessoal, esse aqui é a SGT 6002, tá? Equipamento airless que trabalha até 3.300 psi de pressão e que tem aí vazão de litros por minuto, 2,2 litros por minuto, ok? Uma apresentação básica desse equipamento, temos aqui um botão liga e desliga, um sensor térmico, saída de mangueira, ok? Regulador de pressão, botão de despressurizar e pressurizar o equipamento e essa gavetinha aqui onde nós fazemos a dosagem do óleo, tá? É muito importante isso aqui, todos os dias e a cada 4 horas utilizar em umas 3 a 4 gotas dosando para que o equipamento não superacresça aí o seu pistão, ok? Aqui nós temos a bomba de admissão que vai puxar todo o material, ela que é responsável de puxar o material. Nós temos aqui o pescador de tinta, né, mais conhecido como pescador de tinta ou tubo de sucção, e essa mangueira de transparente aqui é a mangueira do dreno que vai fazer toda a drenagem do equipamento quando ele tiver, e limpeza também, tá? Para poder criar pressão nesse equipamento. Tá? O equipamento ele vem assim todo desmontado. Aqui nós temos um manômetro de pressão para aferir que pressão ela vai estar, ok? No vermelhinho aqui nós temos a pressão em PSI e no preto em bar, tá? Bar é mais aquele pintor que está saindo da linha industrial, que utiliza a unidade de medida de bar, então ele usa mais esse bar. Então se ele tiver dificuldade ele vai continuar tendo a unidade de medida dele, que é o preto, e para quem está iniciando agora se baseia pelo vermelho, que é o PSI. O equipamento ele vem com porta-bico e bico 517, depois a gente podemos falar um pouquinho sobre como funcionam os bicos, uma gacheta e um assento de bico e mais um assento de bico aqui, reserva. Essa escovinha aqui é para limpeza interna da pistola, você vê que é muito fácil fazer a limpeza dessa pistola, e a troca também do seu filtro, tá? Aqui no caso nós temos um filtro para esmalte látex acrílico, látex acrílico, tá? Nós utilizamos esse tipo de bico de filtro, e o filtro para esmaltes, resina, verniz, utilizamos esse branco aqui. A escovinha é para limpeza no final do trabalho, todo dia fazer esse tipo de limpeza aqui, ok? Ele vem com um extensor de 50 centímetros que vai facilitar aí a pintura de piso e teto também, ok? Se a pessoa for mais baixa, vamos colocar um extensor no outro. Se a pessoa for mais alta, é necessário aí colocar um outro de uns 15 centímetros ou mesmo de 50 centímetros. Esse equipamento ele vem com a mangueira de 15 metros de 1/4, ok? E nós vamos acoplar agora. Então vamos acompanhar primeiro a montagem do manômetro, tá? Tira aqui essa proteção da rosca aqui da entrada da mangueira e vamos fazer a instalação do manômetro. Interessante ele deixar assim no campo de visão assim para cima, para que você possa ter um melhor campo de visão. Muitos acabam montando deixando assim embaixo e cada vez mais ele vai abaixando. Então deixa nessa altura aqui, não vai atrapalhar nenhum comando aqui, nem a regulagem de pressão. Vou dar um aperto aqui e vamos para a instalação da mangueira. Bom, o equipamento ele já está nessa posição, permanece assim. Essa é a trava da mangueira do tubo de sucção, ela vem solta dentro da caixa do equipamento. Então antes de você acoplar lá, você já deixa nessa posição com essas duas travinhas para cima. Esse aqui que é
pulo do gato aí para não ter que tirar novamente o tubo de sucção. Encaixei. Eu vou girar esses dois ganchos para cima de forma que fique alinhado com a mangueira. E vamos achar a posição dele aqui, ó. Pronto? Simples assim, tá? Aqui é a mangueira do dreno, vamos encaixar ela aqui, vai puxando um pouquinho para trás. Encaixa aqui e depois se aperta para cima. Pronto. Simples assim, tá? Aqui o equipamento montado. Agora nós vamos colocar a mangueira de trabalho e colocar para pulverizar primeiro com água. É necessário sempre, antes de utilização do equipamento, passar água no equipamento. Bom, vamos lá. Então assim, a mangueira ela tem dois lados iguais, tá? Então não tem um lado para esse lado, para o manômetro, e também não tem um lado certo para a pistola. Mas eu sugiro que vocês não fiquem desmontando isso aqui sempre. Uma vez que você montou, faz a lubrificação certinho e no final do vídeo eu dou uma dica para vocês aí como manter esse equipamento para o próximo trabalho sem ter um contratempo de uma esfera travada, ok? E já mostro para vocês aí como que vai ficar. Apertar manualmente aqui primeiro, depois com o auxílio de duas chaves a gente vai apertar a da pistola também. O legal é que já vem com duas chavinhas no kit da SGT 6002, vem com duas chavinhas de trabalho. Você consegue manusear praticamente todas as partes do equipamento com essas duas chavinhas. Antes da utilização com tinta, tá? É necessário a gente passar uma limpeza. Então assim, a gente vai fazer uma simulação agora com água, tá? Para vocês entenderem como é que é o funcionamento do equipamento. E depois a gente vai colocar tinta e tem uma paredinha esperando a gente ali para ser pintado. Então, essa mangueira maior vai para dentro do balde com água ou com tinta. E essa menorzinha aqui, transparente, essa mais fininha, ela vai ficar aqui de dreno, ok? Que é o retorno. Então, o legal de ela ser transparente é que você vai conseguir ver o material chegando até o outro balde. Então, vamos ligar ele na posição para cima, despressurizado. Ela vai puxar o material e vai dar no retorno aqui, vai entregar no retorno aqui. Então, essa espuminha é normal, tá? Porque o fabricante, ele testa o equipamento com óleo. Ele faz a pressurização com óleo. Tanto é que tem um pouquinho de óleo aqui nessa caixa de papelão, que foi o que desceu da bomba, ok? Deixa ela ligada assim por alguns segundos. E eu pego aqui a pistola e vou apertar na lateral do balde, tá? Por que eu vou apertar na lateral do balde? Se eu apertar assim direto, ela vai espirrar para cima, tá? Então se não tiver com óculos de EPI, vai chegar no olho. Então é normal ele fazer esse som, que é o ar saindo, ok? Ó, começou a vibrar essa mangueira aqui, ó, já tá chegando material para cá, ó. Para quem ainda não tem experiência com airless, então é interessante fazer essa primeira drenagem com o equipamento despressurizado para cima. Segura a pistola aqui, ok? Quando eu colocar essa pistola para baixo, esse botão de pressurização para baixo, que na verdade ele é anti-horário, aqui ela já se cria uma pressão. Como está acionada a pistola, então ainda não tem pressão nenhuma. Agora mostra aqui no detalhe aqui, ó. Eu vou soltar a pistola e esse ponteiro ele vai subir. Tá vendo? Regular a distância aqui, a pressão aqui.
Então, quando eu estou acionado aqui, eu não tenho nenhum risco de bater a água ou a tinta no fundo do balde e voltar para mim. Quando eu coloco essa válvula para frente, é pulverização. Solta aqui, ela já vai criar a pressão. Mas mostra no detalhe aqui, ó, a pressão subindo. Soltei aqui a pistola, ok? Então aqui eu já tenho um pouquinho de pressão adicionada. Eu vou ajustar um pouquinho mais e vocês vão verificar que ela vai subindo a pressão. Ok? Aqui ela já chegou em 3.000 PSI. Eu já tenho pressão suficiente de trabalho aqui, ok? Nesse momento que eu vou colocar o corta-bico, então assim, eu só estou simulando, tá, a pressão. Eu não posso apertar aqui de jeito e maneira, tá? Eu tenho uma trava de segurança aqui, que eu posso acionar para não apertar essa pistola, esse gatilho aqui. Eu vou deixar de lado, eu vou segurar essa mangueira de dreno, então imagino que ela já esteja com tinta aqui, tá? Vou baixar a pressão e vou voltar ela para despressurização. Vou deixar o equipamento desligado, que ela já passou o material suficiente, e vamos colocar o porta-bico. Então aí vamos ver como que é a dosagem com tinta. Bom pessoal, aqui uma dica legal demais aqui é saber escolher o bico, tá? E o seu produto. Pra você ter ideia, essa aqui é uma rende muito da Coral. Ela é muito viscosa. Então assim, eu já fiz uma homogeneização do fundo até para cima, para se tornar um produto só. Eu adicionei um pouquinho mais para cá, para tirar um pouco e começar a fazer a diluição. Então tem que chegar numa diluição em que eu consiga colocar essa espátula aqui e ela não faça esse movimento. Ela tem que descer um fio de tinta aqui, ela não pode descer empelotada. Então aqui eu vou homogeneizando e eu vou conseguir trabalhar com o bico que vem no equipamento. Lembrando que o equipamento ele vem com um bico apenas, que é o bico comum, o mais usado, que é o 517, tá? Ele dá uma abertura de leque aí de 25 centímetros com a distância de 30 centímetros da superfície da parede, tá? Se de repente eu errar a dosagem da minha água e ela ficar muito fina, tá? O que vai acontecer? Quando eu pulverizar, vai dar overspray, vai dar aquela névoa sobressalente que a gente não queremos. Então pode sujar um portão, pode sujar uma porta, alguém que esteja próximo, planta, animais, enfim, o que não tiver. Então se eu tenho mais tinta, eu vou voltando a tinta e vou dando a consistência que eu preciso. Se caso eu não tenho mais tinta, eu vou precisar de um outro bico, tá? Que tenha uma vazão menor, por exemplo, um 515, um 415, um 315, dependendo do que você for fazer, ok? Então assim, não existe um bico perfeito para o tipo de tinta. Então existe o bico mais aproximado, combinado com esses três fatores: diluição, homogeneização, diluição. É interessantíssimo, se você não conhece a qualidade do produto, peneirar essa tinta antes, para não dar esse tipo de problema, porque toda tinta ela vai vir assim, ó. Você não sabe quanto tempo esse produto foi vazado na indústria, na fábrica, então ele vai segmentar tudo no fundo. Então mistura bem e peneira. Peneirou, você não tem problema com entupimento de bico. Mas caso acontecer aqui, eu vou ensinar para vocês aí como que funciona o desentupimento, ok? Então aqui o bico 517, 515 até o 519, tá? Ó, a densidade legal é essa aqui, ó. Quando você puxa a espátula e ela cai esse fio aqui. Ó, vou te mostrar aqui como essa tinta vem encorpada. Ó, tá vendo? Uma massa. Então, sem chance de só fazer a homogeneização e aplicar, tá? Mesmo que eu coloque um bico aí 19 ou vazão máxima para esse equipamento que é 0,21, ela não vai puxar, ela vai ter uma série de problemas. Então agora aqui na sequência eu já vou dosar o óleo nesse reservatório, tá? Então eu vou só abastecer aqui, depois não precisa fazer isso, tá? Então a cada 4 horas você coloca umas 4 gotas, 3, 4 gotas a cada 4 horas de trabalho.
Então aqui já está na tinta. Deixa ela bater bastante. Você pode até deixar dentro da tinta, tá? Mas depois é importantíssimo limpar, tá? Agora eu pego a pistola, aproveito que ela ainda está despressurizada. Vamos expelir toda a água que está nessa mangueira. Quando começar a sair tinta ali, eu desligo o equipamento. Posso soltar numa boa, que ela está despressurizada. Vem aqui para a tinta. Diminui a pressão aqui, ó. Posso colocar a pressão só para poder ir mais rápido lá, ó. Sempre na lateral da lata. Se for direto na tinta, vai espirrar. Vou desligar o equipamento, despressurizar e vamos colocar o porta-bico, ok? Bom, então agora é a hora de colocar material no equipamento, tá? Então vou puxar aqui, tirar da água, colocar direto na lata de tinta. E esse aqui é a lata de descarte. O equipamento ele já está com a posição da válvula aqui despressurizada. Liga o equipamento, vai começar a puxar a tinta e vai expelir a água que tem aqui, ó. Então legal que aqui eu consigo ver, ó. Chegou, desligou, encaixa novamente aqui, ó, e deixa ela correr. O interessante é não deixar ela enfiada dentro da tinta, tá? Encaixar. Agora aqui, ó, travar a pistola, mas está despressurizado, não tem problema. Colocar o porta-bico. E antes de eu apertar o porta-bico até o final, eu encaixo o bico aqui com a seta para baixo, buraco para a direita, encaixo, giro para frente e vou apertar até o final aqui. Apertei até o final. Aqui eu já tenho o equipamento praticamente pronto para trabalho. Vou ligar novamente, vai ciclar mais um pouquinho e eu vou adicionar pressão agora. Então a mangueira ela deu uma enchida. Nós estamos com a pressão aqui mais ou menos de 1800 bar. Então vou abaixar um pouquinho mais. Eu não sei que pressão que ela vai aceitar, essa viscosidade da tinta. Vou aliviar um pouquinho a pressão para ajustar a pressão no correto. E agora ela está pronta para trabalho. Deixa eu desenrolar essa mangueira aqui. Então estou ligando aqui o equipamento, ele está já pressurizado, vou pressurizar um pouquinho mais, em torno aqui de 1500 PSI, bico 517, uma tinta latex, ok? Vamos fazer o teste aqui no papelão, para ver se ele não vai ficar com oscilação nas bordas, no final do leque. Então o próprio lugar de isolamento, você fez aqui essa ondulação e risco no final do leque, eu vou pedir para ajustar um pouquinho mais até se adequar. Ajusta um pouquinho para mais. Ouviu esse som, ela já deu uma pressão aí, que chegou a 2000. Para tinta latex com bico de trabalho normal, o ideal é entre 2000 e 2500 PSI. Mas vai depender da viscosidade do produto que você deixou. Se deixou mais grossa, ela vai exigir mais pressão. Se deixou mais fina, ela vai exigir menos pressão e de repente a troca do bico, ok? Agora aqui, ó, ela já não formou nenhum risco no final do leque, ok? A posição de trabalho é sempre para cima e para baixo. Diferente de compressor, nós utilizamos isso e isso e isso e isso para dar aquela nebulização, que é a junta de partículas, para que forme a pintura. Então aqui no Airlines não precisa, mesmo na tinta latex, ela é uma pintura direta. Vamos fazer a sobreposição de faixa e vamos entregar pronto.
Ó, 30 centímetros, ok? Eu vou pegar agora, vou mirar esse bico no final desse leque, automaticamente eu vou estar dando 50% de pintura. Então aqui eu já, uma única aplicação, eu já entreguei a pintura pronta. Então aqui uma demão, aqui duas demão e aqui uma demão. Sempre mirando o bico no final da outra pintura, eu consigo tirar e já dar esse acabamento final aqui, ok? Agora eu vou virar o bico e a gente vai dar uma mostrada como trabalha na horizontal. Nós fizemos aqui a simulação em vertical. Eu volto o bico aqui para esquerda, para direita e vou conseguir trabalhar agora na horizontal. A horizontal é legal porque você tem um controle melhor de trabalho. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer um recorte de teto ou de piso, né? Então eu viro a pistola assim, vou tentar não sujar esse papelão, porém esse bico aqui é um 17 ainda, não é um bico legal para recorte, seria legal um 317. Virei. Então o airless é uma sequência de pintura, você pode cruzar a pintura. Sempre que põe um metro. O pessoal pergunta muito por que eu não parei, eu posso pulverizar direto? Posso. Se mostrar aqui do lado, não tem nenhum overspray, que é aquela névoa, tá? Mas eu posso trabalhar pausando a pistola? Posso. Sem problema. Ok? Acabei de tirar o bico 517 de 25 centímetros de abertura de leque e coloquei um 317. Ficou um recortinho ali para fazer. Vamos ver como esse bico se sai aqui. São 15 centímetros de abertura de leque, então eu tenho um melhor controle na hora de fazer um recorte, tá? Vou pegar aqui na beiradinha. Só para ver ele aqui, ó, a largura dele. Isso aí. Pessoal, após aprendermos a regular o equipamento, colocar em uso, agora entra a parte mais importante, que é após a utilização do equipamento, onde a gente vai fazer toda a parte de limpeza do maquinário para não danificar o teu equipamento aí de pintura. Então acompanhe aí no vídeo a parte mais importante, que é a limpeza desse equipamento. Bom, aquela primeira água lá que nós passamos no começo do vídeo, tá? Para ligar o equipamento pela primeira vez, nós vamos utilizar agora para fazer a limpeza aqui do pescador, tá? Então, se você tem uma escovinha, beleza. Se não tem, fica sem ter, ok? Eu vou colocar agora aqui, eu vou ligar o equipamento, ó, na parte do retorno, ok? Tá embaixo. O pescador e o retorno para cima. Eu estou devolvendo a tinta que está na bomba para dentro da lata de tinta. Estou fazendo uma devolução. Então tudo que está no equipamento, na bomba e na pistola, vai ser devolvido. Não tem problema do equipamento ficar trabalhando assim, tá?
importante é você limpar bem seu equipamento. Aqui eu acredito que não vai sair mais do que isso. Vamos desligar o equipamento. Vamos passar para aquela água lá que já estava suja. E vamos pro balde com água limpa. Ó, aqui eu vou ligar novamente, tá? Ela vai puxar essa água leitosa para limpar o restinho da bomba. Então aqui ela só está saindo essa tinta, essa água suja de tinta. Não é mais tinta isso aqui, é só uma água suja. Então eu vou deixar ela aqui agora, desligar. Vamos para a pistola, vamos fazer o mesmo esquema com a pistola. Só que agora eu tenho que tomar mais cuidado do que quando eu coloquei o equipamento para pressurizar, tá? Ok? Então aqui agora eu vou soltar o porta-bico, tá? Para a gente devolver a tinta para a lata. Então eu tenho 15 metros de mangueira com tinta dentro. Então eu aciono antes a pistola e ligo o equipamento depois. Ó, já está devolvendo a tinta. Então se eu quero ser um pouquinho mais rápido, eu dou pressão nela. Mas sempre na lateralzinha aqui, ó. Na hora que ela dá uma esguichada, vai começar a vir água. E não adianta deixar nada, ó. Começou a vir água, volta para cima e vem para cá novamente, ó. Sempre na lateral, põe pressão novamente, ó, para limpar mais rápido. Aqui já não é mais tinta, é só água suja. Então a tinta tá aqui, ó, para aproveitar ela novamente. Ok? Desligo aqui. Vamos passar agora com um balde com água limpa, até sair tudo limpinho aqui. Então agora eu estou tirando o pescador dessa água mais suja, vamos passar por uma água limpa agora. Então agora o pescador, somente o pescador agora vai para a água limpa e o retorno ele vai para a água suja. Vou ligar o equipamento despressurizado, que é para cima, e ligo o equipamento. Vai sair água limpa aqui. Você pode colocar pressão e tirar a pressão, mas segurando aqui, ó, para ela poder limpar bem a bomba. E quando você colocar a pressão, aliviar, faz devagarinho aqui para não forçar a válvula e não dar uma esguichada sem precisão. Aqui a água só está entrando aqui pela mangueira de sucção e está passando, entrando na bomba e saindo. Tá? Agora eu vou fazer o quê? Aproveitar que ela está ligada e vou apertar a pistola. Eu vou soltar aqui dentro, até começar a sair água limpa aqui. Se eu quero ser um pouquinho mais rápido, continua pressionado e coloco pressão no equipamento. Sempre na lateral para não espirrar fora do balde. Uma coisa muito simples de se fazer que evita um transtorno gigante. Ó, agora como chegou no finalzinho do trabalho que eu já limpei, vou pingar mais umas 4 gotas de óleo aqui. Desligar e limpar os bicos agora. Só falta limpar os bicos,
aqui é compressão, que você limpa os bicos. Ali é só apertar aqui, ó, para não correr o risco de esguichar na trava de segurança. Mas se tá na dúvida, despressuriza o equipamento. Segura aqui a mangueirinha e despressuriza. Aí o risco é zero. Agora, ao contrário de pulverizar, eu deixo ele ao contrário aqui, em 160 graus. Se tá com o balde aqui, é bom colocar o bico para baixo do balde, imerso a água, liga o equipamento, põe pressão. Aqui ele já soltou aqui. Então aqui eu já tenho pressão, já tá limpo o bico. Vamos limpar o outro bico. Foi trabalhado e é sempre com pressão, senão ele ok? Uma dica, por exemplo, se tem como eu deixar o equipamento com a mangueira enrolada, vou mostrar como, tá? Vou desligar o equipamento, segurar a mangueira de retorno, aliviar a pressão. Se tem como eu deixar a mangueira enrolada no equipamento, isso só se tem como, tá? É uma dica aí de ouro para não ter um contratempo quando voltar a pintar com o equipamento. E com isso você também monitora a pressão do seu equipamento, se ela está vedando. Por exemplo, parou de trabalhar numa sexta-feira, segunda-feira, e foi corrido a limpeza nessa sexta-feira, e foi corrida a limpeza, você não limpou legal, não tinha água na obra, mas limpou pelo menos um pouco, deixa o equipamento, enrola a mangueira desse jeito aqui, deixa o equipamento pressurizado, tá? Aqui eu tenho a primeira trava de segurança e a segunda trava de segurança é virar o bico, nem pulverizando e nem desentupindo, deixa ele em meio termo, liga o equipamento, coloca pressão, ok? Mas diminui um pouquinho mais aqui, aqui você consegue mensurar se vai baixar a pressão. Aqui eu deixei mais ou menos 2000 PSI, você deixa aqui de um dia para o outro, de sexta-feira para segunda. Se caso baixar a pressão, você vai ver que pode ter alguma anomalia com o seu equipamento. O que isso ajuda? Ajuda com que a esfera com resíduo da tinta não cole aqui e não grude. Se ela grudar, você vai ter que tirar esse pescador, ok? E vai ter que empurrar com a chave de fenda aqui para a esfera, liberar a esfera para desgrudar. E toda a tinta ela tem a resina ela vai segmentando e vai parando na borda na parede da bomba do assento da esfera. Feito isso, com pressão não tem problema. Quando você voltar a trabalhar, só coloca ela no balde com água, ela vai puxar a água normalmente, alivia a pressão, ela vai puxar e garante aí o próximo trabalho sem dificuldades. Bom, então assim, aqui é uma dica que eu deixei aí para o pintor que utiliza, para quem vai utilizar o equipamento todos os dias, tá? Então deixa tudo conectado e amanhã você já volta a trabalhar e já tem como visualizar a pressão se baixou ou não, tá? Isso garante que a esfera ela não solte. Mas caso eu não vou utilizar o equipamento, eu vou guardar esse equipamento, então o que eu faço? Vou despressurizar, ok? Aí faço sempre a limpeza da pistola. O bico já foi limpo, né? E fazer isso aqui sempre com despressurizado para cima, tá? Então com a escovinha que veio, ó, nota que a borra da tinta, ó, é umas pelotas de tinta, ela fica retida no filtro. Então isso aqui é para limpar aqui dentro. A gente vai fazer essa limpeza.
água limpa. Ok. Aqui você pode dar uma conferida, mas está bem limpinho, né? Mas no dia a dia pode ser que fique sujo. Então essa escovinha é para essa situação aqui. E essa escovinha também é para limpar o seu filtro. Ok? Não vou usar o equipamento. Usei para pintar a minha casa e quero guardar meu equipamento de novo na caixa. A gente vai desconectar tudo e deixar ela despressurizada. Aí, antes de deixar ela despressurizada, se você limpou com água, passa uma água rasa, ok? Esgota tudo aquilo que tá de água rasa lá, que a água rasa ela é oleosa e você pode deixar dentro do equipamento, só tira o excesso e guarda na caixa novamente, ok?